Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula maravilhinda aqui de Química com o Titio Kaminishi, onde a química é tão simples como passar um café e tão certeira como uma reação. Para a aula de hoje, para o nosso momento, nós vamos estudar algumas características do átomo, alguns detalhes que às vezes caem nas nossas provas de vestibular e a gente acaba se perdendo nessas pequenas teorias, nessas pequenas definições, tá bom? Então, pensem só, isso daqui é uma aula que vai te contribuir para quê, pessoal? Para dar uma base, para dar um suporte para você em questões mais complexas, em questões mais difíceis, em questões mais complicadas. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Galera, tá aí o nosso quadro, tá aí como que é organizado. Se você já se inscreveu, beleza. Então curta, compartilhe, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, tá? Sua inscrição e o seu like vai fortalecer o nosso trabalho e vai mostrar para mim que vocês estão interessados. Então vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar aí com os nossos colegas, nossos amigos, para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis e que o Titio aqui consiga ajudar quem? A todos vocês que estão necessitando, estão precisando da ajuda em química, tá bom? A química eu quero que ela seja o mais simples, tranquilo possível para vocês, tá? Então, conforme avisado para vocês, nós vamos falar sobre algumas teorias, algumas representações aí em relação a quem? Ao átomo. A primeira parte é o quê? É a representação do elemento. Então, o elemento, quando ele é apresentado para a gente nas questões de química ou na tabela periódica, ele vai apresentar essa configuração. No meio, o elemento químico, sempre representado por uma letra maiúscula. Se caso for duas letras, a primeira maiúscula e a segunda tem que vir minúscula, tá? Lembrem-se disso. Outro detalhe, normalmente a massa aparece onde? Na parte superior do elemento. Então, aquele valor que está ali por cima do elemento é o quê? É correspondente à massa. Embaixo nós temos o número atômico. O número atômico seria o quê? A mesma coisa que o número de prótons, ok? Professor, mas eu já vi tabelas em que ele traz invertido, traz o número atômico em cima e a massa embaixo. Sim, é possível, é possível. Então, para você não errar, lembre-se, a massa é sempre mais maior de grande que o número atômico. Sim, estou no pleonasmo vicioso aí para que você se lembre disso, ok? Então, lembrem-se comigo, a massa é sempre um valor maior do que o número atômico, perfeito? Também há casos, né, em que aparece a sua carga iônica, ou seja, na sua forma de íon, seja ele positivo ou seja ele negativo, por isso que eu coloquei o mais ou menos. E em alguns casos mais raros, aparece aqui nesse meio o número de nêutrons, perfeito? Então é mais ou menos assim que os elementos químicos serão apresentados para vocês, tanto nas questões, como no seu livro didático, como na sua prova de vestibular e até mesmo na tabela periódica, tá? Uma dica que eu posso dar para vocês é o quê? Sempre que pegar uma prova que tenha tabela periódica, dá uma olhada que sempre vai aparecer o quê? A legenda daquela tabela periódica. Então você já vai ter mais certeza ainda dessas informações, perfeito? Então vamos lá. A gente já viu em aulas anteriores a relação da massa do átomo. Então percebe-se que a massa do átomo é localizada onde? No núcleo, ou seja, na quantidade de prótons e na quantidade de nêutrons. Dessa maneira, sabemos o quê? Que a massa de um único átomo é o quê? É o número de prótons mais o número de nêutrons, tá bom? Então, observem, a massa que aparece lá na tabela periódica, uma massa decimal ou uma massa fracionária, é o quê? É uma média ponderada entre todos os isótopos daquele elemento, tá? Então, não condiz com essa massa que eu estou falando. A massa que eu estou falando é a massa do átomo em si, tá? Então, a gente pega o número de prótons mais o número de nêutrons, perfeito? Massa do elemento, vamos discutir em outro vídeo destinado ao quê? Destinado nas grandezas químicas, perfeito? Então, let's bora. Temos aí a ideia do átomo neutro. Então, o átomo será considerado neutro, será considerado o estado neutro, quando o número de prótons for exatamente igual ao número de elétrons. Estava faltando um L ali, né? Então, galera, número de prótons igual ao número de elétrons, eu tenho o átomo no seu estado
neutro, tudo bem? E aí, já pegando o gancho, nós entramos o quê? Na forma iônica. Porque eu falei mais acima para vocês que nós temos na carga positiva e na carga negativa. O que raios d'água? O que vem a ser isso, titio? Né? Forma iônica, nós vamos ter duas formas iônicas para serem trabalhadas: os cátions e os ânions, tudo bem? Os cátions são a espécie positiva, ou seja, ela está perdendo elétron, e os ânions são as espécies negativas, ou seja, eles estão ganhando elétron. Professor, sempre tive dúvida nessa parte. Por quê? Por que, que o mais está perdendo e o menos está ganhando? Então imagina só como se fosse um balanço. O neutro ele tem um número de prótons igual ao número de nêutrons, igual ao número de elétrons, perdão. Então, se eu ganho elétrons, ó, eu tô ficando mais negativo do que positivo. Por isso que aquele que ganha elétrons é negativo. Voltamos aqui no estado neutro. Eu estou perdendo elétrons, tá? Se eu estou perdendo elétrons, eu tenho mais positivo do que negativo. Então, por isso que aquele que perde elétrons fica positivo, tá? Essa daqui é uma maneira bem fácil, bem simples da gente poder decorar, da gente lembrar, né? Se bem que eu não gosto muito disso de decorar. Mas enfim. Então, por exemplo, aqui eu tenho magnésio indo para a sua forma catiônica. Olha só, indo para a sua forma catiônica, ou seja, ele é um cátion bivalente, né? Aqui nós temos o nitrogênio indo para a sua forma aniônica, ou seja, ele é um ânion trivalente. Aí, professor, e se fosse só um, seria monovalente. Então eu tenho tanto cátion como ânion monovalente, eu tenho tanto cátion como ânion bivalente, e eu tenho cátions e ânions trivalentes. Tem tetra? Tem tetra. Tem alguns casos que sim acontece na tetravalência, tá bom? Então, essa daqui são as nossas ideias de formas iônicas. Passando para a parte seguinte, nós entramos aí onde? Na semelhança atômica. Alguns professores, eu já vi alguns professores usarem como semelhança atômica, outros usarem como isoátomos, tá? Vai se referir à mesma coisa. Então nós temos quatro, são quatro os principais pontos. Primeiro, nós temos os isótopos. É quando dois ou mais átomos com o mesmo número de prótons. Gente, guardem na cabeça de vocês, porque se vocês me errarem isso, eu apareço 3 horas da manhã puxando o dedão do seu pé, tá? Gente, se dois átomos têm o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, obrigatoriamente eles representam o mesmo elemento, porque é o número atômico que caracteriza o elemento, tá? Número atômico é como se fosse o CPF do elemento, perfeito? Então, se eu falo que dois átomos são isótopos, obrigatoriamente eles estão representando o quê? O mesmo elemento. Não tem como eles representarem elementos distintos, tá bom? Eles podem variar o número de nêutrons, consequentemente o número de massa, mas eles não são obrigatoriamente iguais, assim como o Dalton falava, que dois átomos do mesmo elemento eram iguais, e a gente sabe que não é, por conta justamente dos isótopos. Trouxe aqui para vocês como exemplo o caso do hidrogênio. Então eu tenho prótio, deutério e o trítio. Ou seja, o hidrogênio de massa 1, prótio. O hidrogênio de massa 2, deutério. E o hidrogênio de massa 3, o trítio. O deutério ele pode aparecer lá naquela água pesada, né? Que é também representada assim, D2O, né? Essa água pesada ela é formada por deutério, tudo bem? Então tá, Titio deixou aqui na corzinha destacada para vocês lembrarem que isótopos é o que? Mesmo número de prótons. Temos aí, ó, mais três caras, né? Os isótonos, deixei o N destacado porque representa para dois ou mais átomos com o mesmo número de nêutrons. Isóbaros, deixei o A destacado porque dois ou mais átomos com o mesmo número de massa. E isoeletrônicos, deixei o E destacado, porque é para dois ou mais átomos com o mesmo número de elétrons ou íons também. Aí eu deixei uma observação aqui para gente poder finalizar essas dicas de hoje, do que? Numa série isoeletrônica. O que vem a ser uma série isoeletrônica? São vários átomos ou vários íons que vão ter o que? A mesma quantidade de elétrons. Então, por exemplo, o nitrogênio menos 3 é isoeletrônico do oxigênio menos 2, que é isoeletrônico do flúor menos 1, isoeletrônico do neônio, isoeletrônico do sódio mais 1 e isoeletrônico do magnésio mais 2. Então, esses elementos é uma série isoeletrônica,
eletrônicas. Aí, professor, só vai ter séries eletrônicas nesses casos? Não, gente. Tem vários outros casos na tabela periódica. Eu coloquei uma série eletrônica que costuma aparecer. Tudo bem, galera? Então, galera, essa daqui foram as nossas dicas, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, tá bom? São dicas bem rápidas de assuntos da base que ajudam a gente a responder questões mais complexas. Então é isso, não esqueçam, né, de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com seus colegas e fazer sua inscrição e ativar o sininho da inscrição para vocês poderem ficar o quê? Receber as notificações de quando eu tô postando vídeo para vocês. Então é isso, galera. Beijos em vossos corações. Valeu, tchau, tchau. Fui!